A Bíblia possui diversas interpretações? Bom, a Bíblia possui uma interpretação, que é a interpretação dos apóstolos, dos próprios escritores. O Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento. E ele indica a maneira correta de interpretar a Bíblia. O método tradicional, conservador, ortodoxo de leitura e interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a Bíblia. É por isso que a gente deve fazer esse estudo minucioso e interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, a gente acaba descobrindo que tem algumas coisas que a gente deve fazer e outras que não deve fazer. E às vezes você olha, comer carne de porco. Por que a gente come? Se a Bíblia condena. Não é? Contradições que aparentemente aparecem lá. Mas quando você vai olhar no Novo Testamento, Pedro tem uma experiência em que aparece tudo que é tipo de carne e de coisa, e Deus fala assim: come. Pedro fala: não vou comer, que eu sou judeu. Deus fala assim: pô, mas quem criou essas coisas fui eu. Né? E eu não sou judeu, nem cristão. Deus não é judeu nem cristão, viu, gente? Deus é Deus. Amém, irmão? Então, o método de interpretação correto é a Bíblia interpreta a Bíblia. E uma das coisas que, assim, eu tenho arde no meu coração é que a Bíblia aponta para Jesus. A história da Bíblia é Jesus. Então, tudo olha para Jesus. E se você quer seguir a Bíblia, olhe para Jesus. E seja como Ele, porque Ele mesmo disse, para você ser como Ele. Não é? Pedro escreve para a gente ser como Ele. Paulo escreve para a gente ser como Ele. Então, é óbvio que tem uma interpretação, é a interpretação dos apóstolos. Você olha, tem textos que são citados várias vezes no Novo Testamento, textos do Antigo Testamento. Então não tem várias interpretações, não é? A gente pode discordar em alguma coisa na maneira da gente olhar aquilo, da gente interpretar, mas a interpretação é uma só. Eu acredito, a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você quer falar sobre a justiça de Deus, você vai ter que buscar na Bíblia todos os versículos que falam sobre a justiça de Deus. E aí você vai ter uma interpretação correta daquilo que é a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, se a Bíblia nós tratarmos ela como ponto, quem já ouviu falar aquela expressão: você precisa mudar o seu ponto de vista? Vou falar algo um pouco além. Quando você olhar para a Bíblia, entenda que você não tem que mudar o seu ponto de vista, porque o seu ponto é a Bíblia. Então, quando se fala de interpretação, né, não é o ponto que se altera, mas assim, a vista do ponto, que nós estamos acostumados a mudar o ponto de vista, mas aí nós podemos entender que não é mudar o ponto de vista, mas é mudar a vista do ponto. É o que eu acredito que caiba no que o senhor falou. Eu tenho uma pergunta muito difícil agora, e essa vai para o Lucas, e ela é muito difícil. Com o pós-modernismo, devemos adequar nossa interpretação da Bíblia? Basicamente a pergunta que a gente fez no vídeo, né? Valeu. Só completando aqui, a Bíblia ela tem uma interpretação, várias aplicações, mas é uma interpretação só. O pós-modernismo, hoje a gente ouve tanto o pós-modernismo que eu vou tentar em 5 minutos explicar o que é o pós-modernismo. Quando Constantino e Teodósio ele oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma, do Império Romano, então a Igreja Católica passa a surgir, a instituição Igreja Católica. Então ela domina todas as coisas e tem uma visão de que tudo que você faz diretamente para a igreja, se você é sacerdote, se você é monge, isso é abençoado. O que você faz para fora é de um nível meia boquinha, né? Não é tão assim o nível.
Isso durou a Idade Média, quase 1000 anos. Veio no século XVI os reformadores, que aplicaram o que o pastor falou de Coríntios, né? Faça tudo para a glória de Deus. Um certo sapateiro chegou, conta essa história, não sabemos se é verdade. Um certo sapateiro chegou e perguntou para Lutero como ele poderia agradecer ou exaltar, glorificar a Deus com o que ele fazia. Então Lutero ele fala assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Então a moral, ela foi transportada não apenas às 4 paredes da igreja, mas ela foi aplicada na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? No século XVIII veio um movimento que eu falei, o iluminismo, que ele racionalizou tudo. Não aceitamos mais mitos, a Bíblia é um mito, não aceitamos mais nada sobrenatural. E então teve uma visão naturalista, seca. Tudo que existe é efeito de causa, causa e efeito que existe na natureza. E isso foi gerando racionalismo até o século XIX e tal. Século XX, com as 2 grandes guerras, destruiu toda essa imagem que o homem, com a sabedoria dele, iria ascender, evoluir. Então veio o pós-modernismo, que diluiu tudo isso. Então a sua verdade passou a ser sua e válida, a minha verdade passou a ser minha e válida. Então houve uma pluralidade de verdades, houve uma relativização da verdade. Então não há mais nada absoluto. Por isso que eu chamei o segundo livro meu de Deus Absoluto. Ele é absoluto, ele não é relativo. Então, nos tempos de hoje, nós temos a tendência de interpretar com esse pano de fundo, de relativizar. Ah, pastor pode pensar isso? E está certo, mas eu penso diferente. Não, a Bíblia tem uma interpretação só. Não podemos moldá-la com os tempos. Ela é atemporal. Embora nós tenhamos ela escrita durante um tempo, ela não é sistemática, por tópicos, mas ela é aplicada, ela é prática. Porém, não é porque os tempos mudaram que ela tem que ser mudada, porque os nossos dilemas permanecem. Todos os dilemas nossos permanecem. Então, interpretando a Bíblia, interpreta a si mesmo, seguindo esse padrão, você vai ver, por exemplo, que certos textos mais obscuros, por exemplo, as leis cerimoniais, as leis de alimentação, a carne de porco, os animais marinhos, você vê que isso mostra que Deus ele faz distinção do seu povo com aqueles que não são seu povo. E que isso cumpre-se em Cristo, e Cristo é o cumprimento da nossa lei, e agora tudo que nós fizermos é para a glória dele, porque nós não temos a possibilidade de cumprir essa lei. Certo? Então, nós não podemos... há uma diferença. Quando nós lemos a Bíblia e extraímos o que ela fala para nós, e usamos isso, nós chamamos de exegese. Você pega o texto e pega para si o que o texto fala. Muitas vezes nós fazemos a exegese, nós pegamos a nossa opinião e tentamos encaixar na Bíblia. Isso é errado, porque a Bíblia é um livro, nesse quesito de interpretação, é um livro como qualquer um, você tem que seguir as regras de interpretação. Então muito de hoje que nós temos problema de interpretação, é um problema doutrinário, é problema de interpretação. É problema de interpretação. Nós temos muitas vezes analfabetos funcionais teólogos analfabetos funcionais, que não conseguem enxergar um todo, mas apenas mutila a Bíblia com uma passagem sozinha. Nós temos esse costume, né, de olhar para alguma coisa mais antiga e falar que é velho. Não sei se já aconteceu assim na sua relação assim, com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu tio, principalmente com o tio, gente. Tio nesse aspecto. Você chega na casa do seu tio, ele olha para você e fala assim: viu, conta pro tio, quem que é seu paquerinha? Você tá paquerando? Sabe, você olha pro seu tio assim: ah, é tia, né? Tia, João, quem que é sua paquerinha? Quem que é sua paquerinha, João? Aí você, o João olha pra tia assim: nossa, tia, como você é velha. Nem é mais paquerinha, agora é ficante. É crush. Né? Você olha: nossa, como você é velha. Você escuta a sua mãe ouvindo lá Bidiz, você fala: nossa, mãe, como você é velha. Eu falei Bidiz, você nem sabe o que é Bidiz, tá? Mas aí quem é de alguns anos atrás aí sabe o que é Bidiz. Vamos para a pergunta do público. Quem aqui, dentro desse assunto, eu nem falei nada, de bate pronto, como devemos interpretar a Bíblia? E é dentro desse tema que nós levantaremos as perguntas. Joás, vai lá. Eu de novo, Pai Senhor, para qualquer um dos dois.
Como teólogo também a gente tem visto em faculdades e tal, até na pós-graduação agora, a parte de brigas entre interpretações, tanto doutrinárias quanto até da visão geral da Bíblia. E aí surgiram vários temas. A gente pode fazer um acompanhamento e ver que a Bíblia tem sido muitas vezes interpretada de forma errada, ou apenas com o uso da opinião, ou apenas com o uso da teologia. E muita gente esquece de que, na verdade, quem revela a mensagem bíblica é o Espírito Santo, porque foi ele que foi o autor. Então, qual é o melhor caminho? Por exemplo, quando eu era criança, o meu pastor me ensinou, olha, sempre que você for ler a Bíblia, fala para Deus falar com você. Que aí, para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, para que você consiga compreender o que Deus quer falar. Não só no total, mas também naquele momento. Às vezes Deus usa um pedacinho da Bíblia para falar com a gente. E hoje, até no meio evangélico, eu tenho visto isso. Eu trabalho com jovens há 11 anos. E a turma está meio que suprimindo o movimento pentecostal e partindo da interpretação espiritual para aquela interpretação apenas teórica. Eu tenho a minha opinião, eu acho assim. Ou então, eu fiz teologia e, de acordo com a minha linhagem teológica, eu interpreto assim. Eu queria saber de vocês qual é a parte certa para se fazer isso. Qualquer um dos dois. Bom, primeiro, para ler a Bíblia, qualquer leitura, você precisa da iluminação do Espírito Santo. Ele vai iluminar aquilo que já é luz, porque a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Vou voltar naquilo que eu falei. Na verdade, a Bíblia é um resumo. O resumo da Bíblia é João 3,16. E a interpretação é única, é apostólica. É o que os apóstolos viram e interpretaram. Então, não tem como você ler a Bíblia sem ter uma experiência com Cristo e com o Espírito Santo, sem essa iluminação. Deus criou a gente e nos deu vontade, razão e emoção. E a interpretação não pode ser só racional. Ela serve para a nossa caminhada. Vou citar novamente o texto de Colossenses 3. É um dos textos que eu mais gosto, porque fala da gente se despir das coisas antigas e nos revestirmos de coisas novas. Interessante que todas as coisas que Paulo fala lá são coisas assim de relacionamento pessoal. Mas ele começa o texto falando assim: olha, pensem nas coisas lá do alto. E aí você pensa também em criar uma espiritualidade alienada. Olha, é lá do alto, e aí a gente vai, sai do mundo, e agora só o mundo. Não. Na verdade, a experiência com Cristo, e aí, voltando a citar a Bíblia, Efésios 4, 11, em diante até o 13, a Bíblia fala assim que Deus, quando Ele instituiu a igreja, Ele deu dons à igreja. Instituiu profetas, pastores e mestres, evangelistas e apóstolos, com o fim de preparar o povo de Deus, a igreja, para que este edifique a igreja de Deus, até que todos cheguemos ao tamanho espiritual de Cristo. Então a minha experiência com Cristo não é só o culto domingo, o culto, a escola dominical, esse encontro aqui. A minha experiência com Cristo é 365 dias por ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia. E não tem como você abrir mão do Espírito Santo, racionalizar. Não é? As diferenças que existem entre as diversas vertentes do cristianismo, não é? Elas não podem ser maiores do que aquilo que nos une. E o que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz. Não é? O que nos une é o sacrifício de Jesus. A Bíblia não muda, mas eu gostei do que você falou. O que muda é o observador. A cultura, a maneira de ver e de enxergar o mundo. Não muda. Por isso que os valores da Bíblia são bondade, humildade, delicadeza, amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
Não é? São coisas palpáveis que se manifestam como? No relacionamento da gente, não é? Se for só para a gente vir domingo à noite no culto, bater palma, cantar, aí não tem muito sentido. A experiência, essa experiência, entendeu? A experiência tem que ser real. Lá no meu trabalho, na escola, vocês que são jovens, não é? Com os vizinhos. Que vizinho você tem sido? Como é que os seus vizinhos olham para você? Como aquela pessoa que senta do seu lado na sala de aula vê você? A maneira de interpretar a Bíblia pode ser, bate palma, não bate palma, tem bateria, não tem bateria. Eu sou de um tempo que a gente discutia isso, né, Bereta? Bereta foi ovelha do meu pai, nós somos contemporâneos, né? A gente discutia se podia ter violão na igreja ainda. Violão. Imagina, não é? Na verdade, se eu não respeitar você como alguém por qual Cristo morreu, por quem Cristo morreu, tudo que eu fizer, culto, oferta, dízimo, não vale nada. Só complementando que o pastor... Eu peguei o microfone para complementar, mas você falou quase tudo. Então, eu entendi essa dicotomia que você falou. Hoje tem muito assim, eu não... Até a questão teológica o pessoal vê com visão negativa. Teologia, eu vou ficar frio. Né? Então eu acho interessante os puritanos eles são um exemplo para nós, porque eles juntaram a ortodoxia, que é uma teologia saudável, e a ortopraxia, que é a prática dessa teologia. Então o problema de nós é colocar acima da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, é uma experiência nossa particular. A experiência ela deve nos conformar à Bíblia, nos tornar apaixonados pela Bíblia, porque o mandamento de Cristo é amar a Deus com todo o nosso ser, inclui as emoções. E o outro extremo é só racionalizar. Não, a Bíblia é isso, é lógico. Deus, ele é tanto racional quanto mistério. Então, se ele não fosse racional, ele não escreveria um livro. Né? Mas ele também nos dá experiências com ele, que nós precisamos para firmar nossos passos, mas nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre isso, nunca colocar um acima do outro, ou o nosso achismo acima do que as escrituras falam, porque, por exemplo, nós vemos que no século XX, século XIX, as heresias, os movimentos, as seitas que até hoje nós temos, como Mormons, Testemunho de Jeová, eles nasceram através de experiências que estavam isoladas da escritura. Então eles colocaram a experiência própria acima da doutrina bíblica. E isso acabou gerando uma seita, uma heresia. Então, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, tá? Para que a nossa vida reflita o que as escrituras falem e vice-versa, certo? Gostei de algo que o pastor falou e para pensar. Não sei se você já namora ou já namorou, mas eu namoro e sempre tem alguma pessoa que eu já convivi ou que curte minha foto, alguma coisa assim, que eu falar no nome dessa pessoa, minha namorada fala, né? Ou, sei lá, uma pessoa que você conheceu e não curtiu muito, aí você, tipo, falou, nossa, você ouviu falar do João? O João, nossa, aquele estranho, o João. Você tem que entender que Jesus Cristo morreu pelo João também, por essa pessoa que você fala, e isso é o maravilhoso da parte de interpretar, né? Porque, independente da interpretação que você faça do texto bíblico, respeito pelo próximo, amor ao próximo, e entender que Cristo também morreu pelo João, faz parte. E isso não é questão de interpretação, isso é questão de viver Cristo e entender o que Ele fez. Mais alguma pergunta? Alguém aí tem mais alguma pergunta? Aí, tem aqui. A graça caducou. A graça caducou. Deixa eu ver que eu anotei a pergunta, peraí. A graça, ela caducou o Antigo Testamento? Eu gostaria que o pastor respondesse. Tem gente que diz que sim. Na verdade, a graça anulou os regulamentos
Paulo fala isso claramente aos Gálatas, não é? Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele supera qualquer coisa que você pudesse ou possa fazer. Tudo é para Cristo, e vem de Cristo, e nasceu em Cristo, e vai terminar em Cristo. Está consumado. A graça vem e anula as obrigações do Antigo Testamento para a salvação. A lei, ela existe para a humanidade, para os salvos e para os não salvos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Vale para todo mundo. Para nós cristãos, que estamos sob a graça, se você tiver raiva de uma pessoa, você estará sujeito ao julgamento. Isso que é a graça. Se você xingar essa pessoa, você estará sujeito a julgamento de tribunal. A lei diz, olho por olho, dente por dente. Jesus diz, a graça diz, ame o seu inimigo, faça o bem para quem te persegue. Porque quando você fizer isso, você vai ser perfeito, como o nosso Pai é perfeito. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar qualquer pessoa. É totalmente suficiente. Ele não requer nenhum complemento da nossa parte. Nenhum. Porque senão não seria graça. E se houvesse qualquer necessidade de que nós cumpríssemos algum regulamento para sermos salvos, nós estaríamos anulando aquilo que Cristo fez na cruz e dizendo, não foi suficiente. Por isso, nesse sentido, a graça desobriga qualquer pessoa a seguir aquelas leis, aqueles regulamentos. E Paulo vai escrever aos Romanos assim, que o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem cumpriu esse, você sabe a resposta ou não? Cumpriu todos. E se você cumprir esse, você vai cumprir o mandamento da graça. Então a graça, ela é, primeiro, irresistível. Ninguém, quando o Espírito Santo vem, fala, vou converter o Bereta, vai. Ah não, ele vai resistir, não vai. Senão, a primeira expressão do credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Quem crê aqui? Crê? Amém? Então você acha que ele não vai converter uma pessoa que ele quer? Sim ou não? Sim. Ah, mas depende da pessoa. Não, não depende. A pessoa recebe Cristo, recebe a graça por causa dele. Bom, essa é outra discussão. Nesse sentido, a graça caducou a lei. Aquilo, não coma carne de porco. O que mais? Guarde o sábado. O que mais? Tem centenas de leis. Não é? Sacrifícios. Você não precisa vir aqui mais matar um cordeiro pelo seu pecado. Precisa? Boa lembrança, Lucas. Você não precisa. Por que você não precisa mais oferecer um carneiro pelo seu pecado? Por que você não precisa mais? Quem pode responder? Por causa do sacrifício de Cristo. Cristo morreu uma vez. Está lá em Hebreus. E isso desobrigou todos os outros sacrifícios. Nesse sentido, a graça anula a necessidade da lei. Tá bom? Eu poderia falar que a graça caminha também com a lei? Se eu olhar o Antigo Testamento e entender que graça é favor imerecido, nós não merecemos comer, mas comemos, e isso é um favor imerecido. Então, com lei, a graça também anda junto com a lei. Sim, a lei aponta para a graça, porque aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo na Bíblia. O centro da minha experiência com Deus é Cristo. Não tem outro.
Não tem outro jeito de você ter experiência com o Deus Criador? Não tem. Não tem. Olhe para mim. Estou repetindo o meu pastor lá de Londrina. Olhe para mim. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você ter uma experiência com Deus a não ser através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. E Felipe, no mesmo texto, pergunta: cadê o Pai? Fala: olha para mim que você vê o Pai. Então a minha experiência com Deus se dá através de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu me arrependo dos meus pecados, não é? E agora me entrego. E mesmo assim eu não consigo cumprir a lei totalmente. Mas é claro que a lei é graça, porque a lei foi dada para que a sociedade vivesse melhor. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é um ato que Deus realizou na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e derramou seu sangue. E agora eu me arrependo dos meus pecados e me entrego a Ele, porque o Espírito Santo fez isso no meu coração. Por isso que a graça é mais do que suficiente. A minha graça te basta. Eu só queria comentar uma coisa que o pastor falou, que a graça, ela anula, não é um caminho de santificação. A lei não, a graça, ela anula a lei como um caminho de salvação. Porém, a lei, ela serve para a nossa santificação aqui na terra. Nós não usamos mais a lei como um caminho para chegar até Deus, porque nós temos Cristo, que é o único caminho. Mas ela continua sendo um processo que nós podemos seguir para obter a santificação e nos parecer com Jesus. Mas tem uma questão que eu queria só falar, que é a parte que eu acredito que seja polêmica e está na cabeça de muitos jovens. Questões que não são explícitas na Bíblia, por exemplo, como tatuagem, piercing, brinco, roupas. Claro que a gente tem que ter o bom senso. E a Bíblia nos diz para nós usarmos o nosso corpo como é o templo do Espírito Santo, então tem que adorar a Deus. Mas em Levítico, sim, fala que nós não devemos mutilar os nossos corpos, mas por causa dos mortos. E se eu quiser usar o meu corpo para glorificar a Deus, fazer, por exemplo, uma tatuagem que eu acredito que vou glorificar a Deus, e eu sinto que eu tenho a liberdade do Espírito Santo, isso tem um embasamento, uma direção bíblica ou não? Assim, por isso que a gente tem que compreender as culturas, a vida na sua amplitude. Antes, só sobre a santificação, também é obra da graça, a santificação. Paulo escreve: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas não termina aí. A gente só lembra daí. O texto continua e disse: porque fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas questões de roupa, de comportamento, de tatuagem, de transformação do corpo, não é? Elas são muito particulares. Por isso que você precisa do bom senso. Eu, por exemplo, tenho uma marca no meu corpo, não é? Você já viu ou não? Alguém já viu a marca no meu corpo aqui? A Bíblia manda a gente não fazer nenhuma coisa que altere o nosso corpo, né? Mas eu nasci com lábio leporino. Eu nasci com fissura labial. Se eu fosse seguir ao pé da letra essa instrução, eu não poderia ter me operado. Eu deveria estar aqui com o lábio todo aberto, não é? Mas Deus deu recurso para eu corrigir uma anomalia no meu nascimento. Então tudo a gente tem que interpretar à luz. Claro, a Bíblia vai interpretar a Bíblia, mas você precisa ter o bom senso de entender que aquela coisa aplica-se a determinada circunstância. Você não aplica para todo mundo. Por quê? Porque senão eu estou perdido. Porque o meu pai e minha mãe resolveram, sem minha autorização, quando eu era criança,
me levaram no hospital e agrediu o meu corpo com a cirurgia, onde fechou aquele gatinho lindo que era aqui aberto, não é? E os meus dentes ficavam expostos. Acho que você nem lembra quando eu era assim, lembra, Bereta? Lembra? Lembra sim. Bereta lembra quando eu era assim. Então, é óbvio que a gente tem que ter o bom senso, não é? Eu conheci um missionário e ele morreu lá em Cuba pregando o evangelho. E ele era todo tatuado. E ele era pastor numa igreja que chama ainda tem lá em Belo Horizonte, Caverna de Adulão, onde ele evangelizava as pessoas assim, com piercing, com tatuagem, drogados. E a igreja dele, na época em que ele era vivo, tinha mais de 300 membros. E todo mundo assim, você chegava lá, dava até medo, não é? E ele nunca disse para as pessoas, olha, agora você vai se tratar, vai tirar isso aí, porque a única maneira de atingir essas pessoas era através desse jeito dele ser. Então, tá bom? Tá bom? Respondi? Fazendo adendo essa questão de lei e graça, muitas vezes a gente faz essa dicotomia, né? Mas Deus, ele fez 3 alianças. Uma aliança eterna da salvação, da redenção, que antes da fundação do mundo ele já sabia que Cristo viria. Quando ele cria Adão e Eva, ele faz a aliança das obras. E fala, Adão, se você comer tudo, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você viverá. Quando Adão quebra isso, a partir disso, em Gênesis 3,15, que a semente da mulher virá para esmagar a cabeça da serpente, já é aliança de graça. Deus já sabia que a partir desse momento, ele cumpriria a perfeição que ele exige. Então a lei, ela foi dada como graça. Deus, a própria lei, a própria aliança de obras com Adão, quando ele fala de não comer, é graça, porque ele se rebaixa em fazer aliança com o homem. Ele não tem a menor obrigação disso. Mas quando a lei é dada, ela é dada primeiro para mostrar a perfeição e a santidade de Deus. E segundo, para apontar Cristo. Então, os israelitas não eram salvos por cumprirem a lei, mas pela promessa que a lei estava trazendo em Cristo. Sim, Hebreus 11 fala, o livro de Hebreus inteiro, ele faz uma interpretação maravilhosa do Antigo Testamento. Então, qual que é a diferença de Israel para nós? Nós olhamos para trás e somos salvos pelo sacrifício que ocorreu. Os israelitas olhavam para frente para o sacrifício que ocorreria. Embora o sacrifício foi num espaço e tempo, ele abrangeu, ele foi além do tempo. Ele abrangeu todos os tempos e todos aqueles que depositaram a fé em Deus. Então, cuidado fazer essa dicotomia, Antigo, Novo Testamento, lei e graça. Tudo é graça. A lei de 613 mandamentos de Moisés são graça de Deus para nós, porque senão ele teria matado todos, né? Em Gênesis 3,15, porque ele falou, se você comer vai morrer. Por que não morreu? É graça. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada à salvação, pegando o gancho que eles estavam comentando. A Bíblia, em alguns pontos, ela diz que os dias já foram determinados por Deus. Em outras, ela diz que os homens têm poder de decisão, como Lucas mesmo disse. Deus disse, não coma, o homem decidiu comer. Assim como Deus disse para Moisés, fale com a rocha, mas Moisés decidiu bater na rocha. Algumas vertentes teológicas dizem que a salvação ela é uma escolha do ser humano. Outras dizem que é uma destinação e algumas de predestinação. Afinal, como interpretar a salvação? Bom, Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação. Isso tem que ser base nossa. Só que a Bíblia afirma 2 coisas que racionalmente a gente não consegue juntar. Primeiro, que Deus ele controla todas as coisas, que antes dos tempos ele já havia determinado todas as coisas. Porém, o homem é livre e Deus não violenta a vontade do homem, certo? E ele não é o criador do pecado e do mal. Então, nós chamamos isso de antinomismo. 2 assertativas que parecem se contradizer, mas elas se complementam. A Bíblia fala que tanto Deus é dono da salvação, faz todas as coisas, move todas as coisas, quanto nós somos responsáveis por todas as coisas. E se nós não
perseverarmos até o fim, nós seremos condenados. Então, há essa dupla. Beleza? Boa pergunta. Essa pergunta é bem... quanto à interpretação bíblica, e aí? Somos predestinados ou não somos? Essa pergunta ela é muito, muito constante.